Prete, que é o vice-presidente da Implasa, empresa de planejamento do Estado de São Paulo. Então, Roberto, passo direto a palavra a você para a sua exposição. Posso falar aqui mesmo, né? Muito bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar o deputado Jaime Martins, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, cumprimentar o deputado João Paulo Papa, que nós o apelidamos de deputado do saneamento, porque realmente tem feito um trabalho muito grande aqui dentro dessa casa, de promover a discussão. Cumprimentar a Laura, representando aqui o BNDES, o Alceu, representando o Ministério das Cidades, e o Steven Sherman, né, de São Francisco. Em primeiro lugar, queria dizer que nós estamos concluindo hoje, né, o seminário anual da ESB, um seminário que teve sua abertura na segunda-feira à noite, com a presença do ministro das Cidades, o Bruno Araújo, né, presidente da ANA, representação do BNDES, Caixa, né, e congregando as 25 empresas estaduais de saneamento que hoje são responsáveis pelo atendimento da população urbana, de mais de 75% da população urbana brasileira, em 4.000 municípios. Então, com essa introdução, eu diria que nós também discutimos o saneamento, mas, na verdade, a nossa grande expertise é fazer o saneamento no dia a dia, 365 dias no ano, nas mais diferentes regiões, vivendo todos os extremos de excesso de chuva, os extremos de escassez de chuva, os extremos de distâncias quilométricas. Nós temos sistemas integrados com adutoras que são mais de 600 quilômetros de adutora para transportar água, né, de uma cidade para outra. Então, eu acho que discutir saneamento, eu acho que a gente precisa começar falando sobre pacto federativo. Quem acompanha a distribuição de receitas realizadas na Constituição de 1998, vê que houve uma parte do bolo com a União, outra parte da receita com os estados e outra parte com os municípios. E isso foi sendo distorcido ao longo dos anos. De 1988 para 2016, houve uma inversão radical com a brutal concentração de recursos na mão do governo federal. Então, ou seja, os governos subnacionais, sejam eles estaduais ou municipais, cada vez com mais obrigações e cada vez com menos recursos. Então, não dá simplesmente para a gente discutir, né, quem é o culpado por essa situação que nós vivemos hoje. Na verdade, quem é o culpado por nós ocuparmos a 112ª posição no ranking de saneamento mundial, quando o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo? Eu diria que tem uma série de culpados. Primeiro é o arranjo institucional. Nós temos um sistema onde se fala que a competência é municipal, mas, apesar de não estar escrito de forma explícita, nem na Constituição, nem na Lei do Saneamento, que é a Lei 11.445 de 2007. E falo 2007 para dizer que só há 10 anos é que a gente veio ter uma lei que regulamenta o setor, ou seja, uma base legal para o setor, porque até então se utilizavam outras leis, né, para poder organizar o setor. Mas o que tem a Constituição é quando trata de impacto local, e algumas pessoas entendem que uma parte do saneamento é impacto local, já outras entendem que não é impacto local. Mas, independente de entrar nessa discussão, a realidade que nós vivemos no Brasil é de uma prática com a titularidade municipal, tanto que as empresas estaduais, nesses 4.000 municípios, elas têm os seus contratos, a maioria tem os seus contratos com os municípios, mas a gente tem, majoritariamente no país, uma operação através das empresas estaduais, com cerca de 70% a 75%. Depois nós temos as empresas municipais, sejam operando direto, seja através de departamentos, né? E temos as operações privadas, em menor quantidade. E os recursos?
de onde vieram os recursos para o saneamento nas 2 últimas décadas? Ele, basicamente, ele vem do governo federal. Então, a gente, através de 2 fontes, através do Orçamento Geral da União e através do FGTS. Então, às vezes a gente fala, se privatizar, a gente vai trazer recurso novo. Eu queria que me mostrassem um pouco como é que isso está acontecendo, porque as maiores operações privadas vão beber nas fontes públicas. Elas vão atrás do FAT, do FGTS, e terminam contratando ou com o BNDES ou com a Caixa. Então, cadê o dinheiro novo que a gente espera que venha de grandes fundos internacionais, de fundos de previdência? Por que esse dinheiro não tem coragem de vir? Por que cada vez menos o investidor privado ele não quer comprometer o seu capital? Na minha visão, além de condições macroeconômicas, a gente precisa de ter um lastro de segurança jurídica. Nós temos hoje uma insegurança jurídica que antigamente se falava que prejudicava o investimento privado. Hoje, eu posso afirmar para os senhores, na prática, que a insegurança jurídica que nós temos hoje no país, ele desestimula, inclusive, o investimento público. Eu presido uma associação, né, de caráter nacional, mas eu também sou presidente da minha empresa, num estado que tem uma escassez, tem o pior balanço hídrico do Brasil, que é o estado de Pernambuco, e nós já deixamos de fazer investimentos, já seguramos, adiamos investimentos, por discussões jurídicas, ou seja, a judicialização do saneamento com determinado município. Então, ou seja, essa insegurança, esse arranjo institucional, ele não está favorecendo nem os investidores públicos, nem os investidores privados. Ele está favorecendo a quem? Eu acho que é um somatório. Nós temos hoje, no país, um somatório de ações corretas, bem intencionadas, que quando você põe cada um na equação, está dando um resultado desastroso. E aí eu entro, por exemplo, nos financiamentos. Vocês não têm ideia da burocracia que é para conseguir um financiamento, em qualquer que seja, ou seja, tanto no BNDES como na Caixa. E diria para vocês o seguinte, eu posso falar de cátedra porque eu já estou na 3ª operação de debêntures. Nós, pela Compesa, fizemos 3 operações de debêntures, uma operação de FDIC, que é um pouco diferente, e nessas operações eu vou discutir até com o porteiro do BNDES, no caso, porque eu saio atrás de onde é que está travando. E eu vejo a competência dos profissionais que estão lá envolvidos, a dedicação, só que também sobre eles pesa uma burocracia no CPF individual, como se todo mundo fosse desonesto. Então, nós estamos trabalhando num ambiente em que as pessoas zelam mais pela formalidade, pela garantia de que não fez nada errado, e errar era humano. Ou seja, uma coisa é a pessoa errar, outra coisa é ter outros interesses que fazem com que se tomem decisões ao arrepio da lei. Então, nós precisamos discutir isso. Qual é a garantia que o servidor tem de que faz um empréstimo de um banco público para uma empresa estadual e que depois ele vai ser, no seu CPF, ou seja, acusado de crime, de prevaricação ou de qualquer outra coisa? Então, ou seja, nós estamos num ambiente de que, se não fizer, é mais seguro. E aí eu entro na legislação ambiental. Está aqui a presidente da nossa Agência do Meio Ambiente de Pernambuco, que é um especialista, né, formação de saneamento, né, compreende os nossos problemas, mas tem também sobre ela uma legislação que vai punir também o órgão de meio ambiente, caso ele não tome uma série de medidas, tratando uma empresa de saneamento como se fosse uma empresa tipicamente poluidora. Não vejo nenhuma diferença de tratamento de uma empresa de saneamento para uma refinaria ou para uma fábrica de papel e celulose. Que compensação ambiental maior pode existir do que uma obra de saneamento executada, concluída?
não existe. Aí a gente tem que discutir 50 indivíduos arbóreos que tem lá na área que vai ser a estação de tratamento. A gente tem que ter lei de supressão vegetal para cada trecho. Muitas vezes, o município exigindo estudo de impacto ambiental de uma estação de tratamento. Gente, a gente está no somatório do certo, dando um resultado errado. Ou a gente tem uma liderança na discussão do saneamento, a associação não quer ser essa liderança, acredito que a SEMAI não quer ser essa liderança, nós queremos participar disso. Acho que o governo federal, na minha visão, pela Constituição, ele tem sim a obrigação de organizar o setor, de definir as normas gerais, e acho que precisa assumir esse papel. Agora, do jeito que está hoje, com 10 ou 12 ou 13, o deputado Papa falava ontem, áreas do governo federal tratando da área de saneamento, não tem condições. Eu não consigo imaginar uma reunião que você ponha 10 ou 13 pessoas numa mesa, cada um com poder de decisão, que possa sair uma coisa com eficiência. Então, nós, de fato, temos enfrentado uma discussão no país onde a responsabilização tem caído sobre as empresas de saneamento, sobre os operadores. Quem for fazer uma breve pesquisa nos últimos 30 dias a respeito das notícias que tratam do saneamento, vai concluir que a melhor alternativa é a privatização. E eu diria o seguinte, eu não sou do setor, eu estou no setor há 10 anos. Eu sou um funcionário de carreira do Estado, funcionário do Fisco do Estado de Pernambuco, eu sou auditor fiscal, fui emprestado para essa área de saneamento, não consegui sair mais, né? Tentei diversas vezes, a cada 4 anos eu tento, em 2018 eu vou tentar de novo. Mas eu não vejo isso como solução, pelo contrário, nós temos em Pernambuco a maior parceria público-privada do Brasil, nós ousamos, nós fizemos isso sem apoio formal do governo federal, porque havia uma discussão doutrinária, não sei de que espécie era, né? Fizemos informalmente muitas conversas com o BNDES, mas pelo interesse dos técnicos, né, que gostariam de participar, de dar contribuições, ouvimos muitas das contribuições, conseguimos fazer, não temos preconceito com capital privado. Agora, eu posso garantir para os senhores que quando chega um prefeito de uma cidade pequena, eu mando rodar um estudozinho de viabilidade, só para mostrar para ele que não tem viabilidade. Mas como a empresa que tem um caráter social, que trabalha com subsídio cruzado, ou seja, operações rentáveis, sustentando operações não rentáveis, que são a sua maioria, nós tomamos a decisão de fazer investimentos que são deficitários, mas ele tem um ganho social para aquele município, para aquele município, às vezes, é uma obra de 1 ou 2 milhões, que para a gente é uma obrinha pequena, mas para aquele município é a maior obra que ele vai ter na cidade dele. Eu garanto a vocês que o privado não vai pensar dessa forma. Não pode pensar dessa forma, porque ele tem que dar o resultado. Então, se aquilo não estava no plano de negócio, o que a gente vai conseguir é a privatização do filé e a destruição do osso. O osso vai ficar com os municípios, a SEMAI vai ter que dar conta, o osso vai ficar com a ESB através das suas associadas, mas a gente quer contribuir para que seja diferente. Nós entendemos que o capital privado, as empresas privadas, elas são importantes, elas têm uma liberdade que nós temos, porque querem que nós sejamos eficientes com a empresa privada e nos entregam uma cruz chamada Lei 8666, né, e diz assim, seja eficiente como o privado, agora use a lei de licitações nas suas contratações. Seja eficiente como o privado, agora você tem que fazer concurso, você tem que fazer um monte de amarra. Então eu boto o cara para jogar futebol, um com a bota de 1 quilo e o outro com a chuteira Nike de primeira. Então, gente, não dá para a gente discutir saneamento dessa forma. Nós temos que nos juntar
E aí eu digo aqui, a Laura conversava um pouco aqui fora, não é o BNDES sozinho que vai resolver, não é o Ministério das Cidades sozinho, a ESB muito menos, a SEMAI muito menos, não é a articulação do privado que vai resolver. Ou a gente senta e discute e rediscute o setor com o que é possível em primeiro lugar. O que é mais difícil, a gente vai fazer uma série de assembleias, audiências públicas e faz um planejamento para ir resolvendo, mas a gente precisa olhar o setor como um todo, desde a titularidade, passando pelo financiamento, pela entrada do privado, como é que ele entra, e a mescla de operações não rentáveis com as rentáveis, para que a gente possa dar sustentabilidade a esse setor tão carente. O setor de saneamento é um dos mais atrasados da infraestrutura brasileira. Não é admissível que uma pessoa que tem uma renda muito baixa aceite pagar R$ 40, R$ 50 de conta de celular, aceite pagar televisão a cabo, nem que seja aquela Centuryzinha lá do interior que paga uma tarifazinha lá, e não aceite pagar R$ 30 ou R$ 40 pelo serviço de abastecimento de água decente. Então, a gente tem uma inversão de valores na nossa sociedade, nós somos parte da culpa, mas também nós somos parte da solução. Então, deputado Papa, eu agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo, dizer que a ESB está à disposição do Congresso Nacional para fazer essa discussão, do BNDES, do Ministério das Cidades. Agora, nós temos que juntar quem cuida disso no dia a dia, quem tem milhares de ações trabalhistas, centenas de ações de Ministério Público, querendo que a gente inverta a ordem de investimentos, quando a gente tem um plano. A gente tem a maioria dos municípios sem capacidade técnica, sem recursos para fazer os planos municipais. Já chega a lei, o prazo da lei, e a gente vai ter um terceiro ou quarto adiamento, ou então vai ter a proibição desses municípios acessarem investimentos. Então, nós queremos ser partícipes dessa mudança no setor. Agora, não vamos aceitar que venham colocar a culpa nas empresas estaduais ou nas empresas A, ou B ou C, né, por essa situação que a gente se encontra. Nós somos lutadores contra toda a maré e a gente precisa juntar para remar no mesmo sentido. Muito obrigado. E agradecer em nome da Comissão de Desenvolvimento Urbano a importante presença aqui do Roberto Tavares,